João capítulo 10, versículo 1. A minha versão é Almeida Revista e Corrigida. Hoje nós vamos falar de um assunto muito conhecido, que é Jesus como o bom pastor. Certamente todo mundo já ouviu, né? O Salmos 23, que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Assim, os irmãos podem se sentar? Assim nos diz a palavra do Senhor. João 10, 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, a Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário fuge, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele se apresenta como bom pastor, e várias vezes ele fala: eu sou o bom pastor, eu cuido das ovelhas, eu dou a vida pelas ovelhas, né? O que é um pastor? Pastor, a palavra pastor vem de pasto, porque pastor é aquele que leva a ovelha para o pasto, para a pastagem, para os pastos verdejantes, como diz aqui no Salmo 23. E Jesus, ele é assim, muito pedagógico. A forma dele ensinar, ele é um mestre, né? Então ele ensinava para aquelas multidões, e ele sempre falava de coisas do cotidiano das pessoas, para que elas compreendessem. Então ele falava de peixes, de pesca, de animais, de sementes, de plantações, né? É o que hoje se chama de aprendizagem significativa, porque a pessoa ouve aquilo, não está falando de uma coisa estranha que ele não imagina, mas de coisa que ele vai relacionar e conseguir aprender. Então Jesus, ele era muito pedagógico nesse sentido. E quando ele fala de pastor, de ovelhas, era uma coisa que o povo ali de Israel, eles conheciam muito. E vários personagens da Bíblia foram pastores. A gente vê Abel, Moisés, Davi, Jacó. Abel é o primeiro pastor ali que a Bíblia relata, né? E ele trouxe ali o dízimo das ovelhas. Quando as ovelhas criaram, ao invés de ele esperar multiplicar para ter muito, não, logo no início ele trouxe as primícias das ovelhas. E ele foi ali um bom pastor. Moisés, ele foi criado ali no Egito como príncipe do Egito, mas chegou um momento que o Senhor tirou ele ali, porque o Senhor queria dar novas experiências para ele, ensinou para ele, levou ele lá para Midian. Lá ele foi ser pastor de ovelhas, algo que era totalmente novo para ele,
e ele ficou 40 anos pastoreando ali as ovelhas de Jetro, para aprender a ser pastor de Israel, para que mais tarde o Senhor usasse a vida dele ali para ele tirar o povo da escravidão do Egito e ele fosse pastor daquele povo todo, conduzindo eles ali à terra prometida. Davi também, desde criança, ele era pastor de ovelhas, cuidava ali das ovelhas do seu pai. E o pastor, muitas vezes, ele tem que passar por situações difíceis, né? Enfrentar lobo, enfrentar leão, urso. E Davi, ele enfrentava ali, né? Ele falou, né? Uma vez os ursos queriam comer as ovelhas, e eu fui lá e enfrentei o urso. Outra vez eu enfrentei o leão. Então era uma tarefa, uma função, um ofício que não era fácil e também não era bem remunerado, o ofício de pastor. Mas é um ofício que, se a gente olhar assim, pela vida espiritual, a palavra fala assim: quem almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Então, quem almeja ser um pastor de ovelhas, ser um pastor das ovelhas, ovelhas somos nós. Por que nós somos ovelhas? Jesus, ele comparando as ovelhas aqui como nossas vidas, porque a ovelha é um animal frágil. Alguém já ouviu falar ali de pastor de lobo, pastor de leão? Eu sou pastor de leão. Não, né? Porque o leão, o lobo, eles são animais que eles se viram por conta própria, eles têm garras, eles têm dentes afiados, né? Então eles são ferozes. Mas a ovelha não, a ovelha é um animal manso, uma ovelha que é um animal que precisa de cuidado, ela é totalmente dependente do pastor. A visão dela é periférica, então ela só enxerga o que está próximo, ela não enxerga a longa distância. Então, se está vendo um perigo ali, ela não tem essa noção. E ela possui um sistema auditivo muito sensível. Então, por isso que no Salmo 23 fala assim: o bom pastor leva-me a águas tranquilas, porque se for uma água muito agitada, barulhenta, as ovelhas assustam. Então, o pastor, ele conhecendo essa característica, ele leva as ovelhas para as águas tranquilas. Então, o pastor, ele precisa de conhecer as ovelhas para que cuide dela da melhor forma, porque a função do pastor é levar as ovelhas para pastos verdejantes, levar as ovelhas para águas tranquilas, cuidar delas, velar delas ali durante a noite. Durante a noite o pastor leva elas para um aprisco. O aprisco é feito assim como se fossem muros de pedra que eles fazem ali no meio do pasto, e à noite coloca as ovelhas ali em segurança. Muitas vezes o pastor, ele mesmo é a porta, ele que fica ali deitado ali, fazendo a vez de porta daquelas ovelhas. Por isso que Jesus falou assim: eu sou a porta. E às vezes assim, vários pastores juntam ali para cuidar dos seus rebanhos. E na hora, então, junta aquele tanto de pastor, aqueles tanto de ovelhas. Mas na hora de sair, o pastor vai fazendo um barulho ali, um som ali agudo, e cada ovelha vai seguindo o seu pastor. Tem um vídeo que eu vi, até procurei agora para colocar aqui, mas não achei. Então, muito interessante. Cada pastor vai fazendo o seu som e as ovelhas vão ouvindo ali a sua voz. Então, por isso que Jesus falou: as ovelhas me ouvem. Eu conheço elas ouvem minha voz e me seguem, mas de modo algum elas seguirão um estranho. Então, elas não seguem o estranho. E é muito interessante isso. A gente vai vendo assim o cuidado do pastor com as igrejas, então com os servos, com as pessoas, né? Então Jesus, ele se colocou como esse bom pastor, e nós somos essas ovelhas. Às vezes a gente está achando, né, que a gente é o bom, que a gente sabe, que faz e acontece, mas não sei o que passa ali do lado de fora. Minha visão é periférica, minha visão é pequena, né? Então eu dependo totalmente, nós dependemos totalmente do cuidado do Senhor, do cuidado do pastor com as nossas vidas. Então por isso que o Senhor compara a igreja como pastor. E o pastor também, ele, além de ele ser aquele que vai à frente da igreja, vai à frente das ovelhas, dando direcionamento, mostrando qual é o caminho seguro, ele tem a função também de tosquear
a lã das ovelhas, porque as ovelhas, o pelo dela, a lã vai crescendo muito, e aí se ela não é tosquiada, começa a embolar, agarrar nos lugares e tudo. Mas tem também, o pastor precisa saber qual é o tempo certo de tosquiar. Então no verão, que está fazendo muito calor, é o período em que o pastor vai lá e tosquia, corta a lã, apara ali a lã das ovelhas, com aquela lã faz casaco, faz coberta. E no frio, imagina se um mau pastor, ele vai tosquiar as ovelhas ali no frio, elas vão ficar todas peladinhas ali morrendo de frio. Então não pode, né? Então tem que saber o tempo certo. E na época ali de chuva, na época de inverno, de frio, de gelo, né? O pastor leva para um aprisco ali coberto, prover alimento, prover água, para que as ovelhas elas estejam sempre ali em segurança. Há pastores também que fazem aquelas torres de vigia, para ficar lá de cima olhando, vigiando as ovelhas. Durante a noite ali, aqueles pastores que se unem para cuidar das ovelhas, eles fazem turnos, né, dividem turnos para que eles possam dormir, porque não pode dormir a noite toda, então um dorme um pouco, depois o outro dorme todo, porque é um trabalho constante de vigilância. A gente vê ali que quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus para os pastores que na vigília da noite estavam ali velando, cuidando, enquanto as pessoas estavam dormindo, eles estavam vigilantes. Então o trabalho de pastor é um trabalho nobre. E é um trabalho muitas vezes arriscado, porque tem aqueles animais, né, às vezes chacais, lobos, hienas, que querem atacar as ovelhas. Então o pastor vai lá com o cajado e afasta aqueles animais, com o cajado ali, puxa a ovelha para perto. Então ele tem que estar sempre atento e muitas vezes arriscando a vida dele. Então por isso que Jesus falou: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então muitas vezes o pastor ali correndo risco, né? E Jesus, ele deu a vida por nós. Ele era servido por anjos no céu, mas ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão de ser Deus, e ele veio aqui à terra como homem, como totalmente homem, para sofrer todas as dificuldades ali, para ser o nosso perfeito mediador entre os homens e Deus. E aqui a palavra fala que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, elas ouvem a voz do pastor. E nós precisamos de ouvir a voz do nosso pastor, ouvir a voz de Jesus. Como que a gente vai ouvir a voz de Jesus? É cada vez mais tendo um relacionamento íntimo com Ele, passando um momento com Ele, ouvindo a Tua palavra, lendo a palavra, ouvindo louvores, cantando, orando, durante todo o dia, sempre ali, o tempo todo ali, meditando, conversando com o Senhor. Senhor, estou passando por essa situação, o Senhor está vendo e tal. Então é assim que nós vamos desenvolvendo essa acuidade de ouvir a palavra do Senhor, para que nós possamos conhecer o nosso pastor. Ele nos conhece, mas nós também precisamos de conhecer o nosso pastor. E o pastor, ele ama ver as ovelhas se multiplicando, né? As ovelhas ali parindo, criando, e é o trabalho do pastor ali também de trabalhar ali no parto, ali naquele momento ali da multiplicação. A gente vê que as multiplicações da célula, né? A gente fica todo feliz quando está multiplicando, pessoas chegando, mas o parto da ovelha nem sempre é um parto fácil. Às vezes pode ser um parto difícil, que o animal está virado, então ao invés de ele encaixar ali com a cabeça, ele está saindo ali com os pés. E aí corre o risco da ovelha morrer, né, da mãe e do filhote morrer. Então o pastor, ele tem que fazer uma intervenção. Ele vai lá, coloca a mão lá dentro, nas entranhas ali da ovelha, vira a ovelha para que ela saia e salva a mãe e salve o bebê, salve a ovelhinha ali, né? Então o pastor, ele tem que ter todas essas aptidões, né, de saber, de conhecer o tempo de guardar, o tempo de cuidar, o tempo de tosquear, de como ali fazer o parto. É um trabalho assim complexo, né? É um trabalho, como eu falei, que ganha pouco, mas é um trabalho complexo, um trabalho assim difícil, e é um trabalho que exige muito amor, exige cuidado, existe doação.
E o pastor, como ele conhece as ovelhas, ele sabe que às vezes tem aquelas ovelhas muito obedientes, que está sempre ali por perto, mas tem aquelas ovelhas ali, ovelha desgarrada, que gosta de ir para longe, aí vai ficar ali, né, aqueles perigos ali, às vezes cair ali num barranco, às vezes ser devorado por um animal, às vezes, né, mas o pastor, se ele dá falta de uma ovelha, a palavra do Senhor fala ali no livro de Lucas 15, a parábola das 100 ovelhas. Então o pastor o dia inteiro cuidou das ovelhas, e chegou de noite, ele levou aquelas ovelhas para o aprisco, e chega ali, ele conta uma por uma, e se ele sente falta de uma, ele deixa aquelas ovelhas ali guardadinhas no aprisco, ele vai atrás daquela, e às vezes aquela ali, quando ele encontra ela está assim num aperto, numa situação ali, no vale da sombra da morte, como fala no Salmo 23, mas tu estás comigo. E aí quando a ovelha vê o pastor chegando ali naquele momento de apuro, naquele momento do vale da sombra da morte, que ela vê ali a morte na frente dos olhos, aí o pastor vai lá e socorre, né, cuida, pega, traz no ombro, né, traz no ombro ali, sentindo, aí a ovelha sente ali a batida do coração do pastor, sente ali o cuidado, o zelo, o cheiro do pastor, e ela sente ali confortável, sente tranquila ali nos braços do pastor, segura nos braços do pastor. Interessante também, irmãos, que assim, eu estou fazendo paralelo a esse texto de João e o Salmos 23, que o Salmos 23, ele fala assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí a gente até imagina assim, às vezes aquele calor assim, aí joga aquele óleo fresco, ele vem caindo, mas não é assim não, irmãos, não é assim que essa palavra se refere não, porque as ovelhas, há muitas moscas que ficam ali querendo pousar, e se a mosca pousa ali e pica, e ali e vai fazendo, e se ela fica ali, ela faz ferida, ela dá bicheira, dá aqueles bichos ali vão multiplicando, então aquilo ali traz um incômodo muito grande. Então quando aquelas moscas elas estão ali pousando nas ovelhas, elas começam a se ficar inquieta, agitada, e vai batendo, e às vezes vai dando cabeçada, não cabeçada, e às vezes ela se machuca ali, ela se fere naquela situação. Então o pastor vai lá, pega óleo e derrama aquele óleo ali no corpo da ovelha para afastar aquelas moscas, mas onde que tem larva, ele tem que esfregar ali para quebrar os ovos, para tirar aquelas larvas, tudo. Então muitas vezes não é um trabalho fácil esse de ungir a cabeça com óleo, né? Então a gente também, nós como servos do Senhor, a gente está querendo o nosso crescimento espiritual a cada dia, a gente está buscando: Senhor, me dê águas mais profundas, me dê bênçãos, né, que eu possa ter mais experiências com o Senhor. A gente até estava na célula de quinta-feira lá em Canaã, Raquel estava falando que quando ela foi no encontro com Deus, ela falou assim: ai Senhor, eu estou me sentindo uma crente tão superficial, eu quero ser mais profundo, me dê águas mais profundas, experiências mais profundas com o Senhor. E o Senhor deu para ela passou assim situação de muito aperto, de enfermidade com a mãe e tudo, mas ela teve ali as experiências de sair da superfície, né? Então muitas vezes o sair da superfície vai doer, vai ser difícil. Eu lembro uma vez um pastor falando com um irmão, que ele falando assim, que ele queria crescer na presença do Senhor e tal, ele falou assim: quer, mas vai doer. Você quer assim mesmo? Ele: quero. Porque se hoje a gente vai ficar no comodismo o tempo todo ali, é no sofrimento que vai nos fazer crescer, é nos momentos difíceis, no momento de aperto, é que a gente vai ver o bom pastor ali chegando, nos socorrendo, nos dando a mão ali, nos tirando daquela situação difícil, né? Então esse unges a minha cabeça com óleo, muitas vezes vai doer, vai ser difícil, mas é assim que vai afastar as moscas, é assim que você vai ter experiência com o Senhor, para ter um posicionamento firme. Isso não é certo, isso eu não quero, isso eu não vou, né? Muitas vezes é através da dor, dessa dificuldade, que a gente vai aprender mais ali, né, com o nosso pastor, crescer com ele. E essa palavra que nós lemos, né, que fala ali do bom pastor, mas fala também dos maus pastores. Quais são os maus pastores? Aqui algumas versões falam que é o mercenário. O que é mercenário?
é aquele que transforma o sagrado em mercadoria. Que ao invés de você estar criando ali com o pastor, cuidando da ovelha ali por amor, sendo ali as ovelhas sendo sua, é aquele que cuida da ovelha ali só por dinheiro, só está interessado ali no dinheiro, só está interessado na vantagem que ele consegue tirar ali com aquela ovelha, né? E a gente, infelizmente, a gente vê muitos assim, líderes de igreja que estão às vezes preocupados ali com o número, quantas pessoas que estão ali na igreja, né? Mas às vezes pessoas morrendo dentro da igreja, pessoas não sendo socorridas dentro da igreja. Esse é o mau pastor, né? Mas Jesus falou que o mau pastor, quando ele vê que a ovelha está em perigo, quando vem o lobo, o que ele faz? Ele corre e ele deixa a ovelha sozinha, ele não socorre ela. Mas o bom pastor é aquele ali que enfrenta dificuldades, que vai ali, enfrenta os animais, enfrenta os espinhos, enfrenta os desfiladeiros ali para salvar, para socorrer a sua ovelha. E Jesus, ele fala também do ladrão o assaltante. Fala assim que Jesus é aquele que ele entra pela porta, mas o ladrão ele entra para outro lugar. Às vezes ele vai escalando o muro ali, ele vai sair entrando para outro lugar. A intenção do ladrão é roubar a ovelha, tirar a ovelha da segurança ali do aprisco do Senhor e levar ela. Muitas vezes esse ladrão ali é a figura do próprio diabo, que muitas vezes usa pessoas para nos tirar ali do aprisco do Senhor, para tirar a ovelha ali do aprisco do Senhor, a ovelha que está ali em segurança, sendo cuidada pelo pastor. E aí ele vai muitas vezes com promessa. Às vezes é um rapaz bonito que chega ali para a moça e faz promessa, mostra para ela, fala que vai levar ela para pastos verdinhos, para águas maravilhosas e tudo, e depois leva elas para pasto seco. Ou às vezes é moça também que vem ali para tirar o rapaz ali da presença do Senhor. Então a gente tomar muito cuidado. Então Jesus, ele falou que a gente não ouvia a voz do ladrão, mas fugir dele. Estuma cachorro no ladrão, irmãos, estuma cachorro no ladrão e bota ele para correr. Tem uma pessoa assim, uma família que eu conheço, que o homem, ele era assim, muitas vezes a pessoa ia lá atrás dele para pedir para ele avalizar, e ele avalizava aquelas pessoas, ele não sabia falar não, e aí ele perdeu lotes, ele perdeu muitas coisas avalizando as pessoas. Aí a esposa dele começou a dar uma de doida. Toda vez que chegava alguém lá chamando, falando que com aquele homem ali, com o marido dela, que ele era um homem muito bom e tal, ela ia lá e tocava ele e agia com grosseria mesmo para tocar esse homem, porque senão o marido dela botava tudo para correr, tudo a perder, né? Então assim também somos nós, o ladrão que chega para nos tirar da bênção do Senhor, para nos tirar do aprisco, a gente tem que botar ele para correr, não dar ouvidos ao pastor, não cair nas garras dele e continuar firme na presença do Senhor, para, como diz o Salmos 23, habitar na casa do Senhor por longos dias. Nós somos na casa do Senhor, não é vir na igreja só domingo e pronto, acabou, não. É vir ao culto, é ir à célula, mas é também o dia inteiro, o tempo todo, está fazendo as coisas, está lá lavando vasilha, está lá no trabalho, está lá capinando, está lá cuidando de animal. O que você está fazendo? Está ali em comunhão com o Senhor, orando. Seja uma situação difícil, Senhor, me ajuda nessa situação. Consegui uma vitória, Senhor, glória a Deus, que foi o Senhor que me deu. É o tempo todo habitar na casa do Senhor por longos dias, morar na presença do Senhor, seguir ao Senhor todos os dias das nossas vidas. E aqui nessa passagem de João, Jesus falou assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, há outras ovelhas, e Jesus fala assim: eu tenho outras ovelhas, ou seja, ele já considera como dele, como propriedade dele, outras ovelhas que estão em outros apriscos. Às vezes são ovelhas que estão perdidas ali. Jesus, quando ele olhou para aquelas pessoas ali que não estavam interessadas em ouvir a palavra dele, ele via quanto sofrimento que estava aquelas pessoas, e o coração dele se entristeceu, e falou assim, que essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Então, quantas pessoas que estão aí fora, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, que são como ovelhas sem pastor, que estão sofrendo, dando cabeçada aí, se ferindo, né? Mas o Senhor nos colocou para que a gente use
que a gente vá de acordo com aquela palavra que o Senhor nos falou em Marcos 16, ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura, para que essas pessoas que já são ovelhas do Senhor, mas que ainda não estão na presença deles, elas possam vir e se juntar a esse aprisco que é a igreja, esse aprisco, essa única igreja que vai para a eternidade e que vai morar no céu com o Senhor. Então, às vezes nós estamos orando, né? Orando por familiares, orando por alguma pessoa, mas tem esperanças, irmãos, porque o Senhor Jesus, Ele fala que tenho outras ovelhas. Então essas ovelhas hoje, elas não estão ainda na casa do Senhor, mas elas já são ovelhas do Senhor, elas já são cuidadas do Senhor, elas já são queridas do Senhor, e a nossa oração de forma alguma volta vazia. Nossa oração, o Senhor vai operar na vida dessas pessoas. O tempo não é o nosso, o momento não é o nosso, mas no tempo certo o Senhor vai fazer maravilhas na vida delas, e assim como Ele nos alcançou, Ele nos alcançará também. E as pessoas, elas vão descobrir quais são as vantagens, né, os benefícios de experimentar o cuidado desse pastor maravilhoso, né, como está ali no Salmos 23. A ovelha do pastor não faltará descanso e refrigério, né? O Senhor, Ele nos dá descanso. Então, às vezes, no momento que a gente está atribulada, a gente está com dificuldade, mas Ele envia o escape, Ele envia o descanso, Ele envia o refrigério. Não faltará direção segura. Quantas vezes a gente está em dúvida, o que a gente deve fazer? Eu devo fazer isso ou não devo? Mas a gente ora ao Senhor para Ele nos conduzir, e Ele nos dá a direção segura. Não faltará proteção. Quantas vezes a gente está em situação que a gente sente que a gente está desprotegido ali, mas a gente ora ao nosso pastor e ele nos dá proteção. Não faltará unção, seja unção ali para curar a bicheira, ou seja, para evitar que as moscas cheguem até nós. Não faltará unção, o óleo da unção, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a presença do Senhor, sabemos que ela é constante nas nossas vidas. O pastor, ele jamais deixa a ovelha, mas a ovelha que muitas vezes sai longe do pastor. Mas saiba que o pastor, ele sempre vai estar de braços abertos, ali como aquele pai, né, que o filho pródigo, ele foi experimentar outras searas, foi experimentar outras gramas, outras pastagens, mas quando ele caiu em si do seu erro, e ele voltou, e o pai recebeu gostoso, abraçou ele ali. Assim é o pastor também com a ovelha desgarrada, que às vezes vai experimentar outros pastos, mas quando ela volta, o pastor, a Bíblia fala que há festa no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, onde o Senhor nos colocou, Ele quer nos usar com poder e graça. No Salmo 1 fala assim que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro. Não é uma semente que cai em qualquer lugar e nasce em qualquer lugar, não. Onde nós estamos, foi o Senhor que nos colocou ali, e aonde que Ele nos colocou é que Ele quer nos abençoar, para que a gente possa ser usado pelo Senhor, para que essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor possa conhecer também o prazer, a alegria de ter o Senhor como nosso Salvador, de ter um pastor que cuida de nossas vidas, que provê todos os nossos recursos, todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? É isso, pastor?